Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui mais uma vez na missão Gerados na Cruz, com o nosso quadro Café com o Padre, e hoje nós estamos aqui na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Campo Grande, aqui nos recebendo, porque nós estamos fazendo a visita, o Padre Márcio Moura. Padre Márcio, sua bênção. Deus abençoe, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde também àqueles que estão nos acompanhando por esse sistema de comunicação. Quero saudar você e sua família. É uma alegria acolhê-los nesse café aqui na paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, no coração do bairro de Campo Grande. Isso aí, Padre. Já vamos começar, porque o nosso programa, ele fala um pouquinho da vocação, da história de vida, todo esse processo vocacional, e já vamos começar perguntando logo, Padre Márcio Moura, na infância do senhor, como é que era? O senhor sempre foi de caminhada, de igreja, como é que era isso? Então, a minha vocação, ela começou a nascer justamente nesse período da primeira infância. Durante a minha infância, eu era uma criança que ia à igreja com a minha mãe. A minha mãe tem uma participação muito grande nesse processo vocacional, nesse caminho. Procurava participar na minha comunidade paroquial, procurava estar engajado naquelas atividades que eram propostas na vida comunitária, e esses primeiros passos que foram dados na minha paróquia de origem, que é a paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Campo Grande, na Estrada do Monteiro 292, o pároco atual é o pároco André, o Padre André, e ali começou a nascer a minha vocação. Então, ali foi o local onde de fato Deus começou a fazer germinar no meu coração a semente da vocação. Olhava para os padres da paróquia, já almejava de alguma forma, já buscava também aquele estilo de vida, o testemunho de cada padre que passou pela minha paróquia foi extremamente importante para fazer a minha vocação realmente florescer. Aí, conversando anteriormente com o senhor, em relação até o período que o senhor começou a entrar de fato no seminário, o senhor me falou que antes o senhor trabalhava, trabalhava em loja de imóveis, não era isso? Sim, tive uma vida como qualquer outro jovem da minha época. Então, eu trabalhei, primeiramente ainda em casa. A minha família, ela tinha um pequeno comércio, era uma pequena mercearia. Ali eu desenvolvi, dei os primeiros passos no trabalho, junto com a minha própria família, e depois, já com 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de móveis chamada Florence. Aqui eu sou imensamente grato a essa possibilidade que me foi concedida naquela época, e trabalhei durante 7 anos da minha vida nessa empresa, e eu justamente era um vendedor de móveis, eram móveis planejados, móveis de cozinha, de quarto, de escritório. E interessante que naquele período, atendendo os clientes e caminhando como qualquer outro jovem, mas eu já trazia no coração, alimentava no coração aquele desejo. Então, sempre que eu tinha uma possibilidade entre um atendimento e outro, eu dava um jeito de ir a uma igreja mais próxima, procurava estar visitando igrejas novas, conhecendo, rezando, ou seja, alimentava também naquele período do trabalho também a minha vida espiritual, procurando também manter a minha vida sacramental em dia, e assim eu fui deixando de alguma forma a vontade de Deus se cumprir na minha vida. E esse tempo foi muito proveitoso, em todos os sentidos. Foi um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo onde de alguma forma eu também procurei deixar Deus lapidar a vontade dele na minha vida, me formando através do trabalho. Foi quanto período? Qual o período que você trabalhou? Quantos anos mais ou menos assim? Então, em torno de uns 7 anos da minha vida, eu trabalhei nessa empresa de móveis, e de lá saí para prestar o vestibular para teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E por volta do ano de 2004, eu já estava com 25 anos naquele período, e eu vivi uma experiência muito forte, porque foi também naquele período que eu recebi um chamado de Deus para iniciar a comunidade Cruz Gloriosa, e entendi que era necessário deixar tudo para viver aquele chamado de Deus dentro da comunidade. Então,
precisei ser formado para formar. Prestei vestibular para a PUC, no curso de Teologia, passei naquele vestibular e pedi uma bolsa de estudos. E então foi me concedida aquela bolsa e ali eu passei 5 anos da minha vida estudando na PUC. E naquele período procurei me dedicar mais ainda à comunidade recém-iniciada, nascida, que é a comunidade Cruz Gloriosa, da qual existe até hoje e está completando 14 anos. E naquele período eu já saí da PUC para ingressar no GVA, que é o Clube Vocacional de Adultos, né? O Grupo Vocacional de Adultos. E naquele momento, já no ano 2010, foi o momento em que eu me permiti de fato, né? Me dar de direito, digamos assim, a oportunidade de discernir a minha vocação. E quanto que esse passo ele foi extremamente importante na minha vida também. Agora, é interessante o que você estava falando, porque imagino eu trabalhando e assim aquele chamado, sentindo o chamado, aí foi em 2010 que foi de fato, né? Mas assim, em 2010 já foi aquele momento que você falou assim, não, é agora, foi em 2010 mesmo ou foi um pouco mais à frente? Então, eu tinha muito medo de dar esse passo. Já estava com 32 anos, então já estava maduro. Parece que a gente vai ficando mais pensativo no momento de dar o passo, já não era mais um jovem de 18 anos de idade, então fui me deixando também ficar muito apegado pelas minhas próprias coisas, né? Então tinha receio como deixar minha mãe, depois como deixar a própria comunidade Cruz Gloriosa, e tudo isso me fazia sentir muitas vezes como aquela passagem do jovem rico, que era temente a Deus, seguia a palavra de Deus, porém lhe faltava uma coisa, que era ir vender os seus bens, dar aos pobres e depois seguir o Senhor. E naquele momento em que eu ingressei no GVA, o Senhor ele disse profundamente no meu coração que a comunidade Cruz Gloriosa não era minha, mas era dele, era do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra de ordem. E logo depois desse momento, ele concedeu uma profecia de que Nossa Senhora iria abreviar o tempo da minha ordenação. Primeiro, então, o Senhor diz para mim, né, que a comunidade é dele e não é minha, no sentido de que eu pudesse não mais ficar tão apegado àquilo, porque era obra do Senhor, e depois que a Virgem Maria iria cuidar da minha vocação. Sem entender ainda o que significava essas duas palavras, eu confiei no Senhor e me lancei à vontade de Deus. Eu digo que eu fiz a maior e a melhor experiência de toda a minha vida, foi ter tido a coragem de me aventurar pelas sendas da cruz e me deixar ser modelado pela vontade de Deus. Não me faltaram apoios, né? Eu sempre tive apoio da minha família, dos meus amigos, mas mesmo sem saber de todas as respostas próprias de cada vocacionado que confia inteiramente em Deus, eu me permiti fazer essa experiência e ela valeu muito a pena. E naquele momento, em 2011 já, eu ingressei no seminário propedêutico Rainha dos Apóstolos, dando então início ao meu período de formação no seminário. Logo depois, no ano seguinte, já em 2012, eu ingressei no seminário Arquidiocesano de São José para completar os estudos dos quais eram necessários e assim me permiti fazer essa experiência maravilhosa, né, de ser formado. Nossa, foi um grande testemunho, né? Eu costumo dizer que, na verdade, a nossa vida é um eterno testemunho, né? Então, cada vez mais, assim, estou falando aqui, eu estava tentando entrar nessa cena ali, porque imagino a dificuldade, porque existe sim dificuldade, né? Pode acontecer, né? Ou melhor, acontece, né? Aquela verdadeira escolha em largar. E a pergunta que me vem agora é o seguinte: qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou? Então, tive muitas dificuldades, entre luzes e sombras, entre apalpadelas, caminhando, realmente confiando na palavra de Deus. As dificuldades que eu tive, uma das maiores realmente,
Foi um dia em que vivi uma grande noite escura, logo no início do seminário, e pensei numa forte tentação de ter entendido errado o chamado. E aí eu precisei voltar em casa, né? Vim num dia de folga em casa, e vir em casa no período que era seminarista era fundamental na minha vida. Era voltar a Belém, era voltar à minha casa, voltar à casa do pão, onde tudo havia começado. E ali partilhei com a minha mãe. Falei para ela, acho que ouvi errado o chamado de Nosso Senhor. E a minha mãe, e aí eu disse para ela assim, eu vou voltar para cuidar da comunidade Cruz Gloriosa. E a minha mãe, naquele momento, ela foi boca de Deus e com muita autoridade ela disse assim, se você voltar, você não vai ser feliz. E naquele momento eu confiei ainda mais no Senhor. E se hoje eu costumo dizer que sou o padre mais feliz do mundo, é porque de fato eu estou onde o Senhor gostaria que eu estivesse. Eu fiz o maior empreendimento espiritual de toda a minha vida, e isso é a alegria do meu coração. Então, as tentações, eu sempre encontrei refúgio na Virgem Maria para vencer esses tantos desafios. Como escolhi também ser um padre da cruz, não me falta, muitas vezes, não me faltam cruzes. Porém, a palavra de ordem de Nosso Senhor justamente é essa. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E o Senhor, Ele tem sido fiel na minha vida. O Senhor tem sido fiel, tem sustentado a minha vocação, tem sustentado a minha vida. E eu sou imensamente grato a esse Deus de amor que olhou para mim com misericórdia e me elegeu. Sem mérito algum de minha parte, me chamou a essa vocação tão sublime. O senhor falou agora que da mãe do senhor realmente veio um arrepio, né? Porque eu imaginei até aquela cena, né? Na bodas, né? Que estava lá Jesus e dizia, foi uma intercessão, a mãe do senhor então teve um papel fundamental para ser usada por Deus, né? Porque ela falava para o senhor dessa maneira, você não vai ser feliz. E hoje o senhor está com essa alegria contagiante, né? É algo muito divino, né? A mãe do Senhor nessa trajetória. É bonito a gente perceber. Hoje mesmo é dia de São Domingos, né? E é importante a gente olhar como que por detrás dos sacerdotes existem sempre figuras maternais. A própria mãe de São Domingos, ela teve um papel fundamental na vocação dele. Certa feita, ela teve um sonho que, enquanto estava grávida de Domingos, que aparecia para ela um cão, e esse cão trazia na boca uma tocha de fogo. E ela ficou sem entender o que significava esse sonho. Então ela fez uma novena, e durante esses dias de oração ela pediu ao Senhor a graça de interpretar esse sonho, de entender o que queria dizer esse sonho. Então o Senhor revelou ao coração dessa mãe que se tratava de uma fidelidade que o filho dela teria a Deus, porque o cão tem essa imagem também de um amigo fiel. Então, Domingos seria um amigo fiel de Deus. A tocha é porque por onde ele passasse, ele iria iluminar os corações, trazendo à luz os corações que estavam no erro das trevas. Então, esta imagem bonita que agora me fez recordar da mãe de Domingos é também, com certeza, o testemunho que muitas mães dão no silêncio. A minha mãe é uma mulher silenciosa, discreta, de poucas palavras, mas de muito discernimento, de muita oração. E naquele momento ela se permitiu ser muito usada por Deus. Então eu sou imensamente grato por aquele dia em que ouvi essas palavras e das quais eu aproveitei para entender que era o Senhor que dizia ao meu coração através da minha mãe. E o tempo passou e passou muito rápido. E tão logo, assim como foi me dito naquele dia em oração que a Virgem Maria cuidaria da minha vocação, eu fui ordenado justamente no ano santo da misericórdia, como prova mesmo da misericórdia de Deus. O Senhor me quis padre no ano extraordinário da Divina Misericórdia, no ano de 2016, na véspera do Domingo da Misericórdia,
dia 2 de abril, dia em que São João Paulo II fez a sua Páscoa. São sinais interessantes porque a comunidade Cruz Gloriosa tem como carisma proclamar a misericórdia de Deus revelada na cruz de Cristo. Então, ser ordenado no Ano Santo da Misericórdia é bastante significativo, como um sinal de um Deus cuidadoso, que gosta dos detalhes, né? Nos cerca de cuidados e carinhos. E depois, uma feliz providência, porque São João Paulo II é também baluarte da comunidade Cruz Gloriosa, então é um carinho, uma alegria enorme ter sido ordenado nesse dia tão singular da história. E hoje, como padre, poder servir também a comunidade paroquial de Santa Teresinha do Menino Jesus é uma alegria ao meu coração. É a minha primeira comunidade paroquial e é um enorme presente ter vindo servir a esta paróquia que tem Santa Teresinha como padroeira. A ela que sempre procurou se imolar pelos sacerdotes, e eu me sinto também muito cuidado e amparado por Santa Teresinha. O senhor falou agora, eu particularmente nunca tinha visitado aqui a paróquia. Uhum. Desde o meu momento que eu cheguei aqui, nossa, é algo acolhedor aqui também, assim, você sente realmente ali aquela acolhida, né, e a presença realmente, com certeza, né, cada vez mais faz refletir a essas ações, né, que nós temos na nossa vida, que nós precisamos tomar uma decisão, que nós precisamos ser acolhidos, e tudo que o senhor falou aqui realmente vai de encontro ao que a gente tenta levar a você que está nos assistindo, a você que cada vez mais possa acompanhar os nossos vídeos, a vocação sacerdotal. Então nós já vamos entrar na nossa parte final. Aqui eu já faço esse convite para você, querido irmão, querida irmã, que nós possamos cada vez mais assumir o nosso compromisso com Cristo, identificar verdadeiramente a nossa vocação, porque é um processo, precisa também, né, Padre? E que a gente possa cada vez mais nos nossos corações ter acesa do amor e a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, Padre, quero agradecer, né, a oportunidade, a acolhida mais uma vez. Gostaria que o senhor se encerrasse com uma bênção final também e levar a mensagem para, de repente, alguém que ainda está em cima do muro, alguém que está com um processo de discernimento. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. Então, querido jovem, como você está ouvindo essa partilha que hoje vos faço, o vocacionado é um jovem simples no meio da comunidade, mas alguém que traz no coração uma inquietude muito grande, uma sede de Deus muito forte. Alguém que quer corresponder a esse Deus que nos amou por primeiro e que modificou a nossa vida. E isso nos faz, tantas vezes, sairmos do ordinário da vida para irmos para o extraordinário, para realizarmos obras grandes no nome do Senhor Jesus. Por isso, para você que está nos vendo, nos ouvindo agora nesse instante, que tem procurado discernir a luz da palavra, quem sabe já está sendo acompanhado pelo seu pároco, pelo seu diretor espiritual, eu vos exorto a permanecerdes firmes nesse bom propósito. Eu tenho aprendido na minha vida que ninguém erra ao fazer a vontade de Deus. Esta reflexão eu aprendi logo no início do meu processo vocacional e de fato isso tem se cumprido na minha vida. E depois, quando a gente aprende a cuidar das coisas de Deus, Deus também cuida das nossas coisas. Eu que era tão apegado à minha casa, à minha própria família, à própria comunidade, durante esse período eu fui permitindo que o Senhor cuidasse dessas coisas. E eu fui entendendo que quando a gente vai dando o primeiro lugar para Deus, nada nos falta. Ao contrário, conseguimos também cuidar de outras realidades e atender a outras necessidades também. Basta permitirmos que Deus tome o lugar que por direito pertence a Ele no nosso coração. E a palavra de Deus que fere de amor o meu coração está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no verso 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento dos impostos. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Este é o lema da minha ordenação sacerdotal.
olhou com misericórdia e o elegeu. Assim como este homem, que é Mateus, que sentiu olhado com amor e misericórdia e foi capaz de seguir o Senhor, eu também me senti olhado, me senti amado, e esse amor transformou minha vida e eu desejei seguir o Senhor. Que a paz de Cristo possa estar no teu coração e que esta bênção que agora ministro sobre a tua vida seja de confirmação, de ânimo, de coragem, de alegria, para que a colheita seja farta e os frutos sejam abundantes na tua vida e na tua história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.